Seguimos juntos e juntas, ninguém solta a mão de ninguém. É isso. É o nosso lema aqui no Nova Manhã. É isso aí. E esse horário a gente sempre reserva pra gente bater um papo, se aprofundar num determinado tema, receber um convidado, uma convidada aqui no Nova Manhã. Nova Manhã. Entrevista. Tá aqui com a gente hoje o Aloísio Falcão Filho, jornalista, fundador do Money Report, que é um portal de notícias sobre política, economia e o mundo dos negócios. Aloísio, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, tudo bom? Tudo bem, bom tê-lo aqui conosco. Aloísio, estamos aí e agora parece que a discussão em torno da reforma tributária vai embalar de verdade, né? O que você tem visto por aí, expectativas inclusive do mercado a respeito dessa discussão e do resultado dessa reforma? Olha, o ponto de partida dessa reforma, ele se divide em dois. O primeiro é que a reforma ela precisa desonerar a indústria. Esse é um ponto importantíssimo, porque nos últimos anos a indústria foi carregando boa parte da arrecadação. Então, o ministro Fernando Haddad ele quer reduzir essa carga em cima de quem está segurando a barra do setor produtivo. Então, esse é um ponto importante. O segundo propósito da reforma tributária é justamente tornar a malha mais fácil, mais simples de se entender. Hoje você tem uma quantidade gigantesca de impostos federais, municipais, estaduais que se misturam e tornam a vida das empresas um verdadeiro inferno. Especialmente para quem, por exemplo, produz numa cidade e vende em outra cidade, ou então em outras cidades. Existem vários regimes que, combinados, precisam de uma análise muito profunda. É por isso que várias empresas têm dezenas de pessoas nas suas áreas tributárias. Então, a reforma ela tenta resolver esses dois problemas. Só que nós temos, primeiro, do ponto de vista estritamente de arrecadação, um problema. Se você reduz a carga tributária das indústrias, o governo continua com a mesma necessidade de caixa. Portanto, alguém tem que pagar essa conta. Segundo os textos que estão hoje tramitando no Congresso, quem vai pagar essa conta é o setor de serviços. O setor de serviços que, dependendo do cálculo, ou ele é responsável por 60% ou 70% do PIB. Então, pode ser que haja um aumento de carga para esse setor que é muito importante, e isso pode provocar um certo desconforto entre o empresariado. Esse é o primeiro ponto em relação à carga tributária. Segundo, é em relação à simplificação. Nós ainda não tivemos um prazo na justiça eleitoral para a pessoa regularizar. Oi, perdão, teve uma interferência aqui, mas pode seguir, Luiz. Nós estamos fazendo a articulação política. Todos os ex-governadores do Distrito Federal, toda a bancada. Agora sim. O outro ponto é em relação à simplificação. Por enquanto, o que se vê é a criação do IVA, que junta 6 ou 5 impostos em um só. Ainda é muito pouco, porque a gente tem mais de 90 impostos do ponto de vista municipal, estadual e federal. Então, para a gente realmente conseguir uma simplificação, teria que ter uma união maior de tributos. O que se espera, pelo menos agora, é um diálogo maior entre Congresso e empresariado para que se crie um modelo mais afeito às necessidades de quem produz. Tem 2 pontos aí importantes. O primeiro ponto é que, pela primeira vez, talvez, na história, o governo não mandou um projeto dele para o Congresso. Ele quer aproveitar o que já tem no Congresso para trabalhar. Aí tem, digamos, uma explicação para isso. O secretário responsável pela reforma tributária, que é o Bernardo Api, ele é coautor de um dos projetos. Então, de fato, não iria ter essa necessidade.
Outro ponto é que o governo tem se mostrado aberto a discutir a questão, especialmente em relação a essa problemática que eu levantei antes, do aumento de impostos para o setor de serviços. Isso pode ser bastante problemático, porque ele pode provocar um aumento de preços de um lado, e de outro lado, o fechamento de algumas empresas que não podem repassar os seus custos para o consumidor. Aloysio, a gente também está aqui com o Heródoto Barbeiro, que tem uma pergunta para você. Aloysio, Claro. falando agora um pouquinho do outro lado, do pagador de imposto, somos todos nós, né? Os cidadãos brasileiros de uma maneira geral. Então eu queria te perguntar o seguinte, e para ele, normalmente o cidadão, quando ouve falar em reforma tributária, ele pensa em pagar menos imposto. E aí, ele vai pagar menos, vai pagar mais? Algumas categorias sociais vão pagar menos, outras vão pagar mais. Há alguma definição nesse sentido? Sim, o que o governo quer fazer é justamente desonerar uma parcela maior de pessoas com a renda mais baixa, para que isso cause, eu acho que, um aumento da renda líquida. Então, nós temos uma combinação de duas coisas. Primeiro, você vai ter uma desoneração de quem ganha menos, e dentro dessa reforma também existe a possibilidade de se taxar os dividendos dos acionistas. Isso vai, digamos, afetar as classes mais altas, que hoje não pagam nada. É bom a gente lembrar que nos Estados Unidos o dividendo é taxado, ao contrário aqui do Brasil. Ninguém exatamente reclama. Mas tem uma grande diferença. O imposto que as empresas pagam nos Estados Unidos é muito menor do que as empresas pagam aqui no Brasil. Portanto, se criar um imposto para o dividendo, ele tem que ser acompanhado de uma redução da carga tributária das empresas, porque, afinal de contas, se o empresário vai pagar imposto sobre a sua retirada, é evidente que essa retirada ela precisa ser repensada, uma vez que, se você mantiver o imposto das empresas, então é uma bitributação na prática. Essa reforma ela tem um outro ponto também que a gente vai precisar observar, que é o chamado cashback, né? Que é aquele ressarcimento para as famílias de baixa renda do imposto que for pago na compra de determinadas mercadorias, principalmente os itens de primeira necessidade, para que o imposto traga algum tipo de justiça social, porque senão o rico e o pobre acabam pagando o mesmo imposto, fica muito mais pesado, evidentemente, para as famílias de baixa renda. E, Aloysio, você vê possibilidade de, além dessa reforma tributária que já está lá tramitando, a gente também conseguir aprovar a parte do imposto de renda num segundo momento? A gente tem até um ouvinte nosso aqui, que é o Jorge de Recife, perguntando sobre mais alíquotas, né? Sobre os rendimentos, mas isso não está em jogo nesse momento, seria para uma segunda etapa da reforma tributária. Tem fôlego para votar essa segunda etapa também? Acho impossível porque qualquer tentativa que se faça no sentido de aumentar a tributação da classe média, ou então da classe trabalhadora, isso não tem como passar no Congresso. Então, acho difícil, para não dizer impossível. Mas existe uma coisa que o governo pode fazer para aliviar os contribuintes, que é muito simples, é fazer um reajuste contínuo da tabela de imposto de renda. É um truque que os governos fazem, geralmente quando tem inflação, eles deixam a tabela congelada, e isso faz com que os rendimentos, os vencimentos vão sendo reajustados, e daí uma parcela maior de pessoas acaba pagando imposto de renda. Ou então uma alíquota maior. Então é uma coisa muito simples, é só reajustar a tabela de imposto de renda, que as pessoas pagariam menos imposto. A gente está conversando com Aloysio Falcão Filho, jornalista, fundador do Money Report, que é um portal de notícias sobre política, economia e o mundo dos negócios. Heródoto. Aloysio, uma pergunta eu acho que todo mundo está te acompanhando, gostaria de fazer. É o seguinte, dado o tamanho do Estado brasileiro, imenso, né?
quando a gente fala na estrutura municipal, estadual, federal, os poderes, tem uma quantidade imensa de gasto que o Estado tem. Por esse motivo, ninguém quer perder a arrecadação. Nem a prefeitura, nem o governo estadual, nem o governo federal. É isso que também entrava a chamada reforma tributária do país? Heródoto, você tocou num ponto importantíssimo, que é o tamanho do Estado. Isso atravanca não só a reforma tributária, como acaba atrapalhando todo o processo produtivo do Brasil. Quando você tem um Estado gigantesco, a necessidade de caixa do governo é enorme. Portanto, quando se faz a reforma tributária, os representantes da Secretaria da Receita Federal, eles vão sempre se preocupar com essa arrecadação, porque, afinal de contas, é por onde entra o dinheiro para pagar as despesas do governo. E nós temos agora uma administração que não se mostra nem um pouco afeita a fazer uma privatização ou reduzir o número de funcionários públicos. Pelo contrário, o que a gente vê dentro do arcabouço fiscal, por exemplo, um mecanismo que permite um aumento real de gastos. Não é uma coisa gigantesca, eu sei, mas somente o fato de haver essa possibilidade de aumento real de gastos, para mim já mostra quais são as intenções do governo, que é de não reduzir nenhuma despesa e, portanto, manter o volume de arrecadação no mesmo tamanho. Olha, eu quero agradecer muito ao Aloysio Falcão Filho, vou repetir, que é jornalista, fundador do Money Report. Como é que a gente acessa o Money Report, Aloysio? www.moneyreport.com.br. Se a pessoa quiser entrar no TikTok, no Money Report Oficial, e também pelo Instagram, Money Report Oficial. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, ajudar a gente a analisar aí essa questão da reforma tributária, que a gente ainda vai ter muita conversa pela frente sobre isso a partir de agora, já que o texto está começando a avançar lá na Câmara. Aloysio, por hoje, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Muito obrigado, Mauro, Heródoto. Até logo. Nova Manhã.